Boa tarde a todos. Nós ainda estamos reunidos dessa forma virtual, em função da pandemia, mas nós esperamos que brevemente nós estejamos presencialmente na nossa Casa do Caminho. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós esperamos que todos estejam bem, estejam se cuidando, que todos já estejam também vacinados, para que a gente possa voltar logo, logo ao nosso convívio na Casa do Caminho. E vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, a Maria de Nazaré e a toda essa espiritualidade dirigente da Casa do Caminho, que eles possam vir em nosso socorro, nos intuir, nos inspirar para que nós possamos fazer aquilo que é necessário em favor da nossa doutrina. Que nós sejamos leais e fiéis a tudo aquilo que foi codificado por essa doutrina, que nos clareia o espírito e nos direciona os passos. E assim, que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de todos os diretores espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o subtítulo, Desprendimento dos bens terrenos, item 14, e o item 15, Transmissão da riqueza. Mas antes, nós gostaríamos de ler uma mensagem aqui do Livro da Esperança, que tem muito a ver com esse tema que nós vamos desenvolver na tarde de hoje. A lição é número 48, do Livro da Esperança, sob o título Bênção de Deus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Venham, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Está no capítulo 16, item 14, que é exatamente esse tema que nós vamos estudar hoje. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra a harmonia. Contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família, onerado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor destinado a aquecer o corpo enregelado dos que tremem de frio. Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade assegura proteção ao enfermo desamparado. Não compra a visão, todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição devida aos companheiros que enlanguecem de fome. Não compra a luz espiritual, mas nas mãos da caridade propaga a página edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se nas sombras. Não compra a fé, entretanto, nas mãos da caridade ergue a esperança junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Não compra a alegria, no entanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalha de reconforto. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível que, nas garras da sovinice ou da crueldade,
é capaz de criar um infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja unido ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus fazendo prodígios. Então a gente está vendo que, na realidade, o dinheiro é uma bênção de Deus, porque ela faz nós trocarmos essa moeda por alguma coisa em prol do outro que necessita. Aí a gente vai dar uma pequena lida aqui nos nossos itens, para que a gente possa se inteirar do estudo que nós desenvolveremos na tarde de hoje. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Aí a gente vê que os Espíritos do Senhor, essa doutrina foi trazida pelos Espíritos, eles vão sempre nos orientando na vida, nos trazendo lições para que a gente possa estar atento e poder escolher aquilo que é certo, aquilo que Deus espera que nós façamos. Como eu falei anteriormente, o dinheiro é uma bênção nas mãos daquele que sabe exatamente a função que ele exerce na nossa vida. Porque o dinheiro não foi dado para nós, o poder ou alguma situação na vida, para que a gente usasse só em benefício próprio. Mas ele existe para que a gente possa pensar que nós somos todos filhos de Deus, internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho, para que a gente possa se ajudar mutuamente, porque nós somos uma grande família, filhos do mesmo Pai, que é de misericórdia e de amor. E ele ainda fala que nós nos devemos uns aos outros e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. E a gente sabe, como eu já disse anteriormente, nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, nós estamos aqui resgatando os nossos débitos passados e procurando nos reconciliar com os nossos inimigos, aqueles a quem causamos o mal, a quem tiramos a fortuna, aqueles a quem tiramos a esperança, e aquele que, de alguma forma, nós tiramos alguma coisa dele. Então, ele está aí para nos cobrar. Aí ele fala, vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruí as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. E aí a gente está vivendo na matéria, nós precisamos da matéria para sobreviver? Sim, mas nós não podemos nos prender a isso. Porque se a gente for pensar bem, nós não somos donos de nada. Nós não somos donos da nossa casa, que está temporariamente sobre nosso comando. Nós não somos donos do nosso corpo, porque nós vamos ter que prestar contas do uso que nós fizermos do nosso corpo. E tudo que nós temos, tudo que nós usamos, tudo pertence a Deus. Ele nos empresta para que a gente possa aprender a lidar com essas coisas. Mas aí a gente vê, a doutrina vai nos pontuando tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Nós devemos amar a Deus, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Mas, será que nós já fazemos isso? Será que a gente está procurando nas ilusões da vida ter e não ser? Porque, na realidade, o nosso propósito na vida é nós conquistarmos os títulos realmente necessários, aqueles que levaremos conosco quando deixarmos o invólucro terrestre, que são a nossa inteligência, aquilo que nós fizermos de bem ao outro, não nos apegar nem às coisas, nem a ninguém, porque a gente pode dizer hoje, meu marido, meu filho, minha casa. Não,
Nós somos só usufrutuários desses bens que Deus nos confiou nesse momento. Então, vamos usar com inteligência e com sabedoria. Aí ele ainda fala: sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? E aí a gente vê quantas coisas acontecem na vida porque as pessoas não tomam consciência de que não são os bens, não são esses os valores que nós necessitamos. Nós temos que nos compreender, nós temos que perdoar, nós temos que procurar viver de uma forma sadia, não prejudicando ninguém. Aí eu fiquei pensando aqui numa coisa. Quando meus filhos eram mais jovens, o meu ex-esposo achava que a gente tinha que comprar uma casa para cada filho. Então, eu tenho 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Então, eu falei para ele: não, a gente não tem que deixar uma casa para cada um. Eu acho que a gente tem que dar as condições deles estudarem, deles procurarem se formarem em alguma coisa que é da vontade deles, né? Que é uma enfermeira, a outra é nutricionista, 2 são pedagogas. Ele trabalha com administração, ele tem lá um escritório de contabilidade. E a outra era formada engenheira de solos e acabou modificando toda a vida dela por um trabalho também de administrações. Aí a gente vê que é isso que a gente tem que deixar para os filhos. Não é carro, não é nada disso que vai fazer com que eles gostem mais da gente. Nós temos que dar aos nossos filhos, que estão emprestados por Deus, a orientação do porquê que nós estamos no mundo. Que a nossa responsabilidade é com aquilo que eu estou escolhendo, o que eu estou fazendo. Não é a nossa fortuna que é emprestada, não é os haveres que a gente tem, mas é aquilo que a gente fizer de bem aos outros. Porque o propósito de Deus para todos nós é nós nos unirmos, sermos fraternos, solidários uns com os outros. Como a lição aqui no começo diz, que o dinheiro, ele não compra saúde, mas ele nos dá a possibilidade de fazer a caridade e proteger aquele enfermo desamparado. O dinheiro não nos dá determinadas coisas, mas ele nos dá a possibilidade de nós sairmos do nosso comodismo e ir em busca daquele que, por alguma situação da vida, está passando por expiações e provas, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão em situações difíceis. E essa pandemia veio, talvez, para que desperte o nosso viver, para que a gente modifique os nossos hábitos, para que a gente possa se voltar sempre para o outro e buscar, com os parcos recursos que nós temos, oferecer ao outro uma condição melhor. E às vezes, se nós não pudermos dar, porque também na caridade não se faz só com dinheiro, a gente pode ser caridoso quando o outro está diante de um problema e vem até nós para pedir auxílio, para pedir alguma orientação, porque às vezes a pessoa está debaixo de um problema tão grande que ela não consegue enxergar a solução diante dela. Então, ela vem para conversar com a gente e a gente vai pontuando aquele conhecimento que a gente tem da experiência da vida, que não é dizer que a gente sabe mais, mas a gente já viveu um pouco mais, então a gente já passou por determinadas situações na vida e a gente pode contar com aquilo que a gente tem de experiência para que a pessoa possa observar o que ela pode fazer para
sair daquela situação. Porque a gente vai pensando bem. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Porque, como aqui diz, às vezes, se tem os cofres cheios, não tem sempre um vazio no seu coração. Aí a gente vai lá também numa das partes do Evangelho, em que uma mocinha gostaria de ser como aquelas senhoras, aquelas damas ricas da sociedade. Aí o Espírito até fala, você não sabe o que por trás dessas orquestras, quantos soluços são abafados por essas madames. Então, nos contentar com o que nós temos. Não vamos ambicionar aquilo que não vai levar nenhum proveito para o nosso espírito. Nós temos, sim, que caminhar juntos, procurando quando aquele que está desorientado, que está acabrunhado, e vai para ele, não, meu filho, isso aí vai passar logo. Daqui a pouco você vai até dar risada desses momentos de aflição que você passou. E é assim que a gente vai vivendo a vida. O dinheiro é necessário, sim, mas ele não é o mais importante na nossa vida. Vamos dar mais uma lidinha aqui no nosso Evangelho. Aí ele ainda fala, compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado, experimente uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração. Há uma grande distância, tão grande quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, se nós temos uma condição melhor e nós podemos ajudar, vamos ajudar, mas a gente não pode humilhar o outro. E aí a gente também pode ver, às vezes, que não é o dinheiro que vai resolver o problema daquele nosso irmão que se aproximou de nós para pedir ajuda. Às vezes é só uma orientação, um conselho que vai auxiliar ele nesse processo. Então a gente não pode ser orgulhoso e humilhar o outro, porque isso não é da vontade de Deus, não é bem visto ao olhar de Deus. Aí ele ainda fala que a fortuna venha da vossa família ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho, de uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte faz com que o deixeis, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou e deveis devolver a ele. Vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo se destine àqueles que não têm o necessário. Então, lembra que eu falei que tudo que Deus nos empresta, nós teremos que prestar contas sobre isso? E ele nos dá, sim, ele ainda fala, destine o seu supérfluo àqueles que não têm nem o necessário. Aí a gente tem muita gente passando fome, passando frio, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que perderam seus familiares, e aí a gente vai enumerando várias coisas, né? Então, nós não podemos vangloriar daquilo que temos, porque hoje nós temos, amanhã a gente não sabe. Tudo, como aqui dizem, é empréstimo de Deus. Então, vamos usar com parcimônia, com equilíbrio, para que a gente possa aproveitar tudo que o Senhor nos oferece. Aí ele ainda fala, um dos vossos amigos vos empresta certa importância, e que por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de devolvê-la, e lhe ficareis agradecido pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez,
dê aos pobres que são seus filhos tanto quanto ele. Então, a gente tem que pensar que nós estamos aqui é para nos ajudar mesmo. Não é para a gente usar o dinheiro só a nosso proveito. Aí a gente vai pensar, tem muita gente que gosta de ostentar, gosta de fazer muitas coisas e que, em segredo, às vezes não dá nem um tostão para fazer a caridade em prol de alguém, né? Então, vamos pensar nisso. Aí a gente tem a nossa Casa do Caminho, nos dando a oportunidade da gente estar ali para auxiliar aquela comunidade ali do entorno, levando o alimento, mas levando também a orientação espiritual, para que cada um possa ter mais dignidade para viver e prosseguir sim na sua caminhada. E ele ainda fala: a morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao mesmo amigo que vos havia emprestado um favor e que nesse momento enverga a toga aliás, ele se reveste com a toga de juiz. Então, é que a gente possa fazer bom uso daquilo que ele nos empresta. Vamos, quando tivermos condições, orientar também os nossos filhos, os nossos netos e sobrinhos sobre a utilidade do dinheiro, que não foi feito para que a gente se saia por aí viajando, gastando dinheiro, que a gente tem que pensar que tem muitas coisas mais importantes e que Deus espera que nós a cumpramos, né? E aí ele ainda fala: pais e mães, acometeis um grande erro acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos. Por vós, a afeição dos vossos filhos, por vós ensinando-os a serem egoístas para com os outros, os ensinais a fazerem o mesmo com vós mesmos. E não é isso que a gente fala? A gente não vai ser mais amado, mais querido pelo tanto que a gente der. E a gente vai ficar pensando bem, essa mocidade de hoje, que tem de tudo, tem tablet, tem celular, tem os aparelhos mais modernos, mas será que é isso que traz felicidade? Será que a gente não está ensinando os nossos filhos a serem egoístas com essa atitude? Vamos pensar bem, vamos raciocinar sobre o que o Evangelho está fazendo conosco e vamos fazer a nossa parte. Aí a gente também sabe que se nós somos ricos e esbanjarmos a nossa riqueza em gastar descuidadamente, indiferentemente, não pensando nos outros, lembrar que nós vamos prestar conta de tudo isso, né? Ele ainda fala: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-las sem lamentações, se for da vontade de Deus retirá-las de vós. Lembra que eu falei? Hoje eu posso ter, amanhã não. Então a gente tem que pensar até como aquele nosso amigo que ele fala, Jó: Senhor, tu me deste e tu me tiraste, seja feita a tua vontade. É isso que nós temos que pensar, né? E ele fala porque ele tinha o verdadeiro desapego. Se a gente for pensar bem nessa história, ele soube receber de Deus a fortuna, como ele também soube compreender na hora que foi tirada a fortuna, porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então, vamos pensar nisso, né? E aí ele fala que a gente tem que fazer com que as nossas provas, as nossas expiações, não sofram rebeldia da nossa parte. Nós temos que compreender que nós estamos aqui para realizar alguma coisa que nós deixamos de fazer no passado. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. E aí a gente tem esse evangelho que vai nos trazendo todo o roteiro necessário à nossa caminhada. E aí eu vou ler mais um pedacinho aqui do evangelho. Ele ainda fala:
Meu Deus, tu me enviastes um novo encargo, dá-me forças para cumpri-lo de acordo com a tua santa vontade. Então, se a gente não sabe restituir, a gente não tem o direito de pedir. E se a gente está com uma condição de ajudar, vamos fazer a nossa parte para saldar a nossa dívida perante a Deus, com aquilo que nós contraímos, né? Aí quem traz essa mensagem toda, que é bem grande, eu peço para vocês lerem, porque não dá tempo nesse período que nós estamos de falar tudo, né? Então foi Lacordaire, em Constantine, em 1863. Aí o outro item fala da transmissão da riqueza. Aí ele fala, o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? E eles responderam, o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. Aí a vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1863. Aliás, 1860. Aí a gente vê que tudo é empréstimo de Deus, que nós vamos ter que prestar conta. Eu posso, com a minha partida, deixar os bens que eu conquistei em vida para os meus descendentes. Agora, se eles vão manter, isso é uma questão de merecimento, porque Deus só nos dá aquilo que nós temos necessidade. Então, a gente pode fazer sim, transmitir aos descendentes, para que eles possam desfrutá-la. Agora, se eles vão permanecer, se eles vão conseguir manter, aí é uma coisa que é com eles e com a consciência deles perante Deus. Então, a gente tem que aproveitar, sim, todas essas lições para que a gente possa fazer bom uso do nosso livre-arbítrio e possa realmente usar o dinheiro de uma forma equilibrada e justa. Aí eu estava assim lendo o livro E a Vida Continua, e aí a gente vai vendo que André Luiz vai retratando as experiências que ele teve junto a essa família que já vinha há muito tempo. A gente vê como é que a gente é intrinsecamente ligado nas nossas relações. E aí a gente vai vendo que quando a gente também tira o direito do outro usufruir do dinheiro, a gente vai ter que voltar e devolver. Não, às vezes, na forma que a gente está pensando, mas através até dos nossos próprios descendentes. Então, que a gente possa valorizar tudo aquilo que a gente tem, que a gente possa obedecer às leis de Deus, que é o intuito da doutrina nos alertando. Vamos amar, sim, a Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. Vamos procurar fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós, porque esses são os mandamentos que regem a nossa vida. E que a gente possa fazer, sim, com que tudo isso que Deus nos empresta, uma utilidade em prol daqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente agradece a Deus nesse momento, por tudo que Ele nos oferece, pela saúde, pela família, pelo lar, por tudo que Ele nos empresta, a nossa eterna gratidão. E vamos utilizar todos esses bens da melhor forma possível, com responsabilidade, com lealdade, com fidelidade a todos os conceitos que o Pai nos ensinou e nos ensina sempre. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos e generosos amigos espirituais que nos assistem, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar
o curso da tarde de hoje. E um até breve a todos vocês, e que a paz esteja com cada um, hoje e sempre, graças a Deus.